Hoje a gente vai voltar um pouquinho lá a história, lá atrás, e fazer algo bem do nosso recomeço, bem do início da nossa história. Vamos falar um pouquinho lá da arte das cavernas, desde da pré-história, de quando o homem estava pensando em fazer algo a mais do que se fazia no período. A gente fica imaginando como é que funcionava, como era, o que acontecia e que registro que a gente tem disso. E aí a gente faz a ponte daquele período lá atrás das cavernas e um pouquinho do que nós temos hoje. Por exemplo, se a gente for falar de uma arte rupestre, que é aquela das cavernas, produzida lá nas cavernas, a gente vai lembrar de inscrições que tinham nas cavernas, de desenho feito nas cavernas. E aí hoje a gente traz para perto da gente as paredes. Não são mais as paredes das cavernas, mas são as paredes que envolvem o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a cidade, os campos, enfim, porque até os campos também já têm suas próprias paredes, né? Então são cercadas, tem as casas do campo também. Então quando fazemos um desenho, uma descrição nas paredes de uma casa, de um ambiente, a gente está trazendo também uma ideia de representar e de se expressar através daquilo. Agora, só percebam bem a diferença. Quando a gente fala de pintura em parede, em desenho, a gente não está falando de pichação. Pichação é uma coisa e a pintura em parede, o que a gente chama no mais natural, o grafite, né? Não é o desenho em grafite, a técnica do lápis de grafite, mas a técnica chamada grafite é aquela pintura em paredes também, que normalmente é feita com spray. É também uma forma de expressão. Então, são coisas diferentes. A arte rupestre é a pintura das cavernas, o desenho feito nas cavernas, que é da origem do homem, a maneira como ele se expressava, como ele representava aquilo. E as pinturas que nós temos hoje relacionadas às paredes, como, por exemplo, o grafite, que ele é feito, né, várias maneiras de dizer o que é que está acontecendo no mundo, ou até mesmo de reclamar algo que está acontecendo, é a maneira de expressar. Já a pichação não. Por quê? Porque a pichação ela é feita sem nenhuma autorização, ela é feita de forma ilegal. Então, no grafite, a pessoa vai pintar, vai ter autorização do dono daquele ambiente para fazer. Então, não há nenhum problema que seja feito aquela pintura. A pichação, não. Ela é feita de forma totalmente ilegal, não tem autorização. Normalmente, riscam as paredes, escrevem o nome e desaparecem. E quando o dono vê, chega lá o proprietário do ambiente, vê a sua parede riscada e dessa forma realmente não é interessante. Então, a gente buscando desde esse período das cavernas até hoje, veja que o homem continua se expressando de maneiras com que ele perceba que outras pessoas estão vendo. Então, hoje é só uma introdução que eu quero fazer com vocês sobre essa questão dessas pinturas rupestres, dessas escrituras rupestres, dessa arte rupestre que a gente tinha lá de trás e da maneira como o homem se apresenta para isso, tá bom? A gente vai dar continuidade nisso mais para frente. Até mais.